A partir de hoje, toda quarta-feira, o MG Record vai exibir a série especial Sabores da Mantiqueira, que mostra a produção de azeite de oliva em Minas. Nem todos sabem, mas desde 2008, o sul do estado vem investindo na plantação de oliveiras. Hoje, na Serra da Mantiqueira, já são 200 produtores focados em extrair o melhor óleo da azeitona. O resultado, produtos premiados no mundo todo. A equipe do Vinícius Rangel, do Wagner Marzagão, do Mauro Ferreira e do Anderson Linhares percorreram várias cidades e apresenta agora o Ouro Verde Mineiro. Oferecimento: Sistema Faeng Senar, a força e a voz do produtor rural mineiro. Uma viagem pelo tempo, com aroma, sabor e muitas possibilidades. O azeite de oliveira provavelmente é o elemento mais saudável que existe para a nossa alimentação. Uma árvore que acompanha gerações e desde muito cedo exige rapidez e energia para aproveitar seus frutos. A fruta acabou de colher, tem que ser feita. Eu não posso guardar um dia, 2 dias dela para fazer depois. Conhecimentos que vieram de várias partes do mundo. Tem oliveira na Croácia de 3.000 anos. Tem em Portugal, que eu vi lá, de 500 anos. E que na Serra da Mantiqueira se tornaram atrativos para os turistas. A pessoa poder vir aqui, experimentar nosso azeite e levar esse azeite embora é o maior reconhecimento. E prêmios para os produtores. Desde 2018 a gente tem um histórico já de várias premiações pelo mundo. O óleo precioso, que exibe cores nobres, é um presente. Tem muitos óleos que a natureza dá, mas como fruto desse jeito, acho que é a sua oliveira. Isso aqui é um presente de Deus que a gente tem que saber aproveitar. Para conhecer tanta riqueza que está presente aqui em Minas Gerais, fizemos uma longa viagem pelo sul do estado. Percorremos quase 2.500 quilômetros entre as montanhas. Partimos de Belo Horizonte, passamos por Aiuroca, Baependi, Maria da Fé, Sapucaí-Mirim e Poços de Caldas. Ouvimos histórias que atravessam gerações. Nós estamos aqui desde 1865. Minha bisavó veio para essa região, derrubou o mato e plantou café. Que naquela época, terra de cultura era terra de mato. Vimos formas de cultivo diferenciadas, como a que se baseia na biodinâmica. É uma relação total da terra, com os astros. Eu vou dar um exemplo: a lua. Lua cheia, mais água; lua minguante, menos água na planta. Então tudo isso faz uma relação que a gente trabalha dentro da biodinâmica, esses astros, esses planetas, que trazem os benefícios através de algumas plantas para as oliveiras. Em meio à neblina, visitamos o olival mais alto do Brasil. A gente está começando a ver que quanto mais alto, a nossa produção é melhor. Então, em fazendas que estão acima de 1.700, 1.800, igual aqui, que a gente está a quase 2.000 metros de altitude, a produção vai ser, comparada a fazendas de menor altitude, vai ser uma produção maior com a mesma quantidade de oliveiras. E descobrimos pés de azeitona que ouvem música clássica o tempo todo. Tem um musicoterapeuta, que faz a playlist das plantas,
Experimentamos da culinária, que não abre mão de um bom azeite. Quando mais o azeite mais fresco ele é, mais novo ele é, mais saboroso ele é, mais nutritivo ele é. Tem azeitona até no chocolate. Olha, a gente consegue ver aqui, ó, a azeitona, bem do lado. O pessoal fica curioso, né? E com isso é bom pra gente, né? É bom pra cidade. Mas, para começar essa viagem, precisamos falar de história. Como é que a olivicultura começou por aqui? As oliveiras são árvores milenares. Historiadores encontraram vestígios das primeiras espécies aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo. Tudo teria começado no litoral mediterrâneo da Síria e de Israel. Na Bíblia, 2 relatos marcantes trazem a presença dessas árvores. O primeiro, depois do dilúvio, quando uma pomba traz um ramo de oliveira até Noé. E o segundo, antes da última ceia, quando Jesus sobe ao Monte das Oliveiras para orar. A oliveira, ela é originária ali da região do Sri Lanka, depois ela foi para a região do Mediterrâneo, onde ela foi domesticada, e de lá ela se espalhou pelo mundo com as grandes navegações. Aqui no Brasil, as primeiras mudas chegaram pouco depois de 1500, com a colonização portuguesa. As expedições que vinham explorar as terras do novo continente traziam da Europa todo tipo de planta para ser testada na que era considerada a terra que tudo dá. Lá nos tempos de Grécia Antiga, a oliveira ela era na verdade, o insumo, o azeite, né? Ele era um produto nobre. Então, logo ele só podia ser comercializado por nobres, né? Por pessoas da alta sociedade. Os pés de azeitona gostaram do clima brasileiro, mas essa história iria sofrer um revés em 1807 com a chegada da família real. O rei viu que essa adaptação deu certo, isso passou a ser visto também como uma ameaça para os produtores europeus. Então baixou-se um decreto na época que se não cortasse todas as oliveiras que tinha no Brasil, ao mesmo passo que não podia se plantar mais. O tempo passou e os olivais voltaram a florescer no país no início do século XX. Ao andar por uma rua ou passar por uma praça, você já pensou na possibilidade de esticar a mão e apanhar uma azeitona assim, ó, direto do pé? Aqui em Maria da Fé, isso é possível. Não por acaso, a cidade recebeu no ano passado o título de capital estadual da oliveira. Mas a relação do município com os olivais começou bem antes disso. O ano era 1935 e o português Emídio Ferreira dos Santos, recém-chegado a Minas Gerais, resolveu trazer algumas mudas para cá. Quando o senhor Emídio chegou aqui, ele encontrou a cidade, a região, com um clima muito semelhante à região onde ele vivia em Portugal. E aí ele ficou encantado com a região, com o município de Maria da Fé e decidiu ficar aqui. E aí a esposa dele, que estava em Portugal, ele queria que ela se mudasse para o Brasil, e aí ele mandou cartas pedindo para ela vir para o Brasil, e numa dessas cartas ele pediu que ela trouxesse mudas, sementes e mudas de frutíferas, entre elas as oliveiras. E aí a esposa dele se mudou para o Brasil em 1935 e trouxe as primeiras mudas, que é onde a oliveira começou a ser propagada aqui no município. Ainda hoje é possível contemplar as primeiras árvores plantadas por aqui. Depois que as plantas estavam totalmente adaptadas, né, ele conseguiu doar isso para a prefeitura para que fossem plantadas em praça pública. Então, no caso que a gente tem atrás de mim aqui, são oliveiras da década de 50, septagenárias. Mais do que enfeitar a cidade, as oliveiras mudaram a essência e a cultura da região. O município, que é considerado o mais frio do estado, antes era conhecido pelas plantações de batata, mas nas últimas décadas se tornou referência da azeitona. O pessoal vem para Maria da Fé, inicialmente era por causa do frio, para passar frio, mas hoje não. Hoje vem para conhecer nossos azeites, conhecer as fazendas e tudo mais. Então a olivicultura nos últimos 6, 7 anos ela se tornou um pilar turístico naturalmente. Das mudas que o Sr. Emídio trouxe para Maria da Fé, ele não fez azeite, mas elas foram a base para o que décadas depois virou a sede da EPAMIG, empresa de pesquisa e agropecuária de Minas Gerais, que estuda as plantas na Serra da Mantiqueira. O primeiro azeite extra virgem extraído no Brasil foi feito em Maria da Fé, em 2008. Com o passar dos anos foram acontecendo as pesquisas, o melhoramento genético,
E aí essas pesquisas se intensificaram com a criação da EPAMIG na década de 70 e aí até chegar onde a EPAMIG conseguiu realizar um marco histórico da primeira extração nacional do azeite de oliva no ano de 2008. Atualmente, a Serra da Mantiqueira conta com 200 produtores. São cerca de 1.200.000 oliveiras plantadas na região. 6 tipos de azeitona estão presentes. Uma das principais cultivares plantadas na região da Serra da Mantiqueira é a cultivar arbequina, por exemplo, que é de origem espanhola. Nós temos a Coroneik, que é uma cultivar muito plantada também, que é de origem grega. E nós temos a Grápulo, que é de origem italiana, porém a Grápulo já passou por esse processo de melhoramento genético, então nós já temos cultivares originárias da Grápulo que são nacionais. O cultivo em Minas ainda é recente. As árvores são pequenas, não têm mais do que 15 anos. Isso não é nada para a oliveira? Não, ela pode viver muitos anos. Então, a gente ainda não sabe como ela vai se comportar no Brasil, nas nossas condições climáticas, com 50, 100 anos. Mas na Europa existem plantios com mais de 100 anos que estão em produção. Se 16 anos atrás a produção foi de apenas 40 litros, para este ano a expectativa é superar a marca de 2022, quando foram envasados 120 mil litros do azeite produzido na Serra da Mantiqueira. A partir do momento que começaram a crescer os plantios, a produção vem aumentando na Serra da Mantiqueira. Porém, ela oscila muito. Tem anos de produção maiores e anos de produção menores. No ano de 2023, houve uma queda de safra, a produção chegou a 60 mil litros. Para esse ano de 2024, a gente espera superar essa produção de 2023, mas a gente ainda não consegue definir quanto que a gente vai conseguir ter de produção e a gente não consegue saber se a gente vai conseguir superar ainda o recorde de 2022. Mas a expectativa ela é muito boa, os produtores estão com plantas bem carregadas no campo. No próximo episódio, vamos te mostrar que na Serra da Mantiqueira há plantações que preservam técnicas artesanais usadas desde o século XVIII. Da colheita à extração, tudo feito de forma manual. Quando a gente faz esse processo, de espremer essa massa, o que vai acontecer? O sólido vai ficar aqui e escorre a água misturada com azeite. E o resultado é fascinante. Sabores que atraem cada vez mais turistas. A gente encontrar surpresas como essa é um prêmio. E traz perfeição ao trabalho de qualidade que é imperativo em Minas. Ele é um azeite muito especial e tem um sabor mais intenso. Você não pode perder o próximo episódio da série Sabores da Mantiqueira. Um espetáculo, né? E a viagem pela Serra da Mantiqueira continua no portal R7 Minas. Lá você encontra um mapa interativo com mais curiosidades e informações sobre a produção de azeite em Minas, que vem ganhando destaque no Brasil e no mundo. Para acessar, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que aparece aí na tela ou então acesse o site r7.com/mg.